Vibe Mundial FM. Bom, gente, eu gostaria de começar o programa hoje compartilhando com vocês algumas reflexões. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre perdas. Perdas é um assunto que a gente pouco fala, não é verdade? A gente não está preparado para falar disso, para vivenciar esses processos de perda, mesmo sabendo, né, que mais cedo ou mais tarde a gente vai estar diante dessa situação. Bom, não existe fórmula mágica para dizer como que a gente vai passar sobre essa situação de uma forma mais adaptativa, vamos dizer assim. Não dá para a gente prever as nossas reações, se a gente vai chorar, se a gente vai sentir raiva, se a gente vai sentir culpa. Eu acho que cada um vivencia a perda de uma maneira diferente. A gente costuma, né, pensar na vida apenas com planos, com sonhos, com conquistas, com perspectivas, com chegadas, e a gente anula, né, anula o fato de uma finitude, de uma partida, de uma perda, de uma morte, encerrando assim um ciclo. Essa semana que passou, perdi minha sogra, Dona Gisela. Ela estava acamada, sofrendo bastante com mal de Alzheimer, mas mesmo assim eu pude aprender muito com ela e nós nos relacionávamos particularmente de uma maneira muito especial. E mesmo sabendo que foi o melhor para ela, cada um com a sua dor vivenciou aquele momento de forma diferente. Eu acho que cada pessoa tem um tempo para assimilar a perda. Ela foi companheira do seu Wilson por 64 anos, mãe da Simone e do Gabriel, minha sogra. Ela foi tia, foi amiga, foi super bem cuidada pela Carla e pela Roseli, e deixando a saudade, né, no coração de cada um de nós. Agora, a gente vive o luto e aqui eu deixo a minha homenagem à Dona Gisela. Também lembrando que esse ano muitas famílias estão em luto, né? São mais de 1 milhão de mortos no mundo pelo coronavírus. Então também deixo a nossa solidariedade a todo mundo, tá certo? E aí, falando um pouquinho sobre esse tema, né? O luto não é somente a morte. E aí, situações, né, que me fizeram refletir e pensar que situações como sair de casa, da empresa onde se trabalha, de um relacionamento, perdas financeiras, a perda também dos dentes. Nós temos inúmeros relatos, né, de pessoas que passam por momentos, sim, de luto por perder tantos elementos dentais. São histórias e mais histórias que a gente tem. E quando isso não é bem elaborado, né, planejado, acolhido, isso se torna aquele momento mais doloroso ainda. E aí trazendo para vocês, né, essa semana, depois de realizar num paciente uma extração de todos os dentes que restavam, e foram extraídos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, no inferior da boca, num mesmo momento. Isso, gente, se fazia necessário naquele momento, era o ideal para esse momento, para esse paciente naquele momento, para se realizar a tão famosa carga imediata através dos implantes dentários. Mas aí o que eu queria trazer para vocês era o seguinte: no dia seguinte da cirurgia, a cirurgia foi na terça-feira da semana passada, ele chegou na clínica e, como de costume, nós perguntamos como ele estava, como tinha passado a noite. E aí ele disse assim: eu tive muita dificuldade para dormir. E eu falei: olha, o senhor teve dor? E ele falou: não, eu não tive dor, doutora, eu não tive desconforto, mas eu tive como a minha situação era a dor da perda dos dentes. Eu me vi numa situação onde realmente eu não os tinha mais, mesmo sabendo que eles não estavam bons, mesmo sabendo que é o melhor que eu tenho a fazer,
essa foi a dor da perda naquele momento. Então vejam, né? Quem já passou por isso sabe qual é esse momento, né? E então, aquilo foi um impacto e ele viveu aquilo naquela noite. Isso foi na terça-feira. Quando foi no sábado, né? A gente teve que pular aí um dia porque por causa mesmo do que nós passamos, tivemos que ficar ausente da clínica. No sábado ele provou os dentes e aí é que se inicia um novo ciclo, na hora que você entrega o espelho e vem um sorriso, uma alegria, uma esperança. Tudo isso se reacendeu dentro dele, né? Que era o saudável, o belo, o que rejuvenesce. Então, esse é o caminho, independente do que né? Da perda, do luto e do novo, né? Do novo ciclo. E aí, para que você esteja me ouvindo agora e acompanhando, talvez você tenha passado um dia desses, ou há muito tempo atrás, você se lembre do dia que você perdeu um elemento dental. E aí, o que a gente tem depois de um tempo, né, que se perde esse dente, é o acostumar com aquela ausência. E no caso da nossa boca, o erro tá em pensar da seguinte forma: tá me faltando um dente, mas, doutora, é lá do fundo e ninguém vê mesmo. Essas são as frases, né? Gente, isso é muito ruim, muito perigoso. É assim que começam as histórias. Então, presta atenção no que eu vou contar, tá bom? Essas histórias há 30 anos se repetem. É lá do fundo, eu tirei faz muito tempo, eu sou do tempo que o tratamento dentário era muito mutilador, era difícil, era caro, era doloroso, né? A gente estava com dor, ia no dentista, no posto de saúde e mandava tirar. Era assim mesmo, né? Quem tem um pouquinho mais de idade sabe que era essa a odontologia do passado, já contei inúmeras vezes para vocês aqui. Ninguém explicava nada, ninguém orientava o que era preciso ser feito. Era só isso mesmo, tinha dor, tinha uma cárie, estava mal posicionado, simplesmente tirava. Acontece que foram colocados próteses ou não nesse momento. Só que assim, nós, o ser humano de uma maneira em geral, tem a capacidade de se adaptar diante de uma dificuldade, qualquer que seja na vida, né? E aí, seja no trabalho ou com os nossos dentes, a gente vai se adaptando. Às vezes isso é muito bom, saudável, mas nem sempre é dessa forma, porque às vezes a gente se adapta com o que não é tão bom assim, o que não o que te faz ficar numa zona de conforto que é ruim. Os dentes são extremamente importantes na nossa vida. E aí, falando para vocês disso, assim, as funções são falar, sorrir, se alimentar, enfim, todo mundo sabe disso. Então, por que achar que a ausência deles não traria nenhum prejuízo a longo prazo? Vibe Mundial.